O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, publicou um artigo para defender que o Congresso aprove as prisões após condenação por 2 instâncias do Judiciário. Moro explica que a presunção de inocência é fundamental no processo penal e diz respeito à existência de provas. Segundo o ministro, ninguém pode ser condenado criminalmente sem que existam provas categóricas, claras como a luz do dia. A essência do direito é cláusula pétrea, não pode ser alterada sequer por emenda constitucional e ninguém de bom senso defenderia a relativização dessa regra. O ministro explica, no entanto, que o momento do cumprimento de uma pena, imposta após um julgamento feito com base em provas, é uma questão completamente diferente da presunção da inocência. Moro lembra que países como os Estados Unidos e a França admitem a prisão após o julgamento de primeira ou segunda instância e afirma: é intuitivo que a presunção de inocência não é compreendida universalmente no sentido de exigir o julgamento do último recurso, o trânsito em julgado, para início da execução da pena. Moro também aponta que a leitura literal de um artigo da Constituição não pode se sobrepor a outros princípios, como os que definem que a lei é igual para todos e todos são iguais perante a lei. Lembrando ainda que a exigência de trânsito em julgado para prisão tem o efeito prático de gerar a impunidade dos poderosos em um sistema com tantos recursos como o brasileiro. O ministro mostra ainda que a decisão do Supremo Tribunal Federal que impediu as prisões após condenação em segunda instância foi dividida e afirma: a divergência apertada sobre o significado específico da presunção de inocência dá margem ao Congresso para alterá-lo, já que sobre ele inexiste consenso. E acrescenta: magistrados que compuseram a própria maioria vencedora, como o ministro Dias Toffoli, admitiram que o Congresso poderia alterar a legislação processual ou a Constituição para dar à presunção de inocência uma conformação diferente da interpretação que prevaleceu por estreita maioria. Moro explica que o Congresso não estará afrontando a Corte Suprema se modificar o texto legal sobre as prisões. O ministro afirma: não há afronta à Corte. Juízes interpretam a Constituição e a lei. O Congresso tem o poder, observadas as condições e maiorias necessárias, de alterar o texto da norma, cada um em sua competência, como poderes independentes e harmônicos. O ministro Sérgio Moro dá exemplos de situações em que o Congresso alterou decisões da Suprema Corte, nos Estados Unidos e no Brasil, e lembra que a prisão de criminosos não atinge apenas os crimes de corrupção, mas também crimes violentos que podem ficar impunes. Moro lembra que o caso específico que levou o STF a modificar seu entendimento e exigir o trânsito em julgado em 2009 foi uma tentativa de assassinato. O réu, embora tenha atirado diversas vezes contra a vítima, ficou impune após o crime prescrever. O ministro acrescentou: muitos outros casos envolvendo crimes diversos tiveram destino similar. Não é só a corrupção. Sérgio Moro lembra que no pacote anticrime que enviou ao Congresso no início do ano e que até hoje não foi levado à votação em nenhuma das casas legislativas, consta a proposta de alterar o Código Penal para incluir a prisão em segunda instância. Lembra também que há vários outros projetos com a mesma proposta que aguardam deliberação pelo Congresso. O ministro conclui o texto lembrando o papel do Congresso para impedir a impunidade. Moro diz: cabe ao legislativo o protagonismo numa democracia. Cabe a ele, respeitosamente, deliberar sobre a justa aspiração da sociedade de que o processo penal cumpra suas funções. Sim, devemos proteger o acusado, mas também temos de responder às violações dos direitos das vítimas, o que exige a efetiva punição dos culpados num prazo razoável. Isso deve depender exclusivamente da existência ou não de provas, e não da capacidade do acusado de utilizar os infindáveis recursos da legislação brasileira. Exigir a punição dos culpados não é vingança, mas sim império da lei. Reduzir a impunidade é essencial não só para a justiça, mas também para prevenir novos crimes, aumentando os riscos de violação da lei penal.
A prisão em segunda instância representa um alento para os que confiam que o devido processo não pode servir como instrumento para impunidade e para o avanço do mundo do crime. Bom, começa hoje em todo o país a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz tem as informações pra gente. Ricardo, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Essa fase da campanha de vacinação é destinada às pessoas que têm entre 20 e 29 anos de idade. Justamente a faixa etária mais difícil de ser atingida por essas campanhas de vacinação, porque muitas dessas pessoas julgam que a caderneta de vacinação está completamente em dia e que todas as vacinas já foram tomadas. Infelizmente, na prática, não é isso que acontece e muitas dessas pessoas podem ser contagiadas pelo sarampo, que é uma doença altamente contagiosa. Por isso, o Ministério da Saúde está pedindo que as pessoas nessa faixa etária compareçam às unidades básicas de saúde em todo o país para verificar se a carteirinha está totalmente em dia e, se for o caso, tomar a vacina tríplice viral, que além do sarampo protege também contra a rubéola e a cachumba. A meta do Ministério é vacinar mais de 13.600.000 pessoas. O Ministério está preocupado porque o surto de sarampo se intensificou nos últimos meses. Apenas nos últimos 90 dias, Renata, foram registrados 5.660 casos da doença, o que significa mais da metade de todos os casos que foram registrados desde o início de 2019. E por isso também o Ministério já está programando para o ano que vem novas campanhas para atingir aquelas pessoas que têm entre 5 e 19 anos e também entre 30 e 59 anos de idade. A partir de hoje, quem tem celular pré-pago e não fez a atualização do cadastro vai ter o serviço bloqueado. A notificação da Anatel vale para 17 estados. Vamos ao Rio de Janeiro. Alessandra Lago tem os detalhes pra gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata, bom dia. É isso mesmo. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, começou a bloquear os celulares pré-pagos que não regularizaram o cadastro após envio de notificação das prestadoras de telefonia. A medida vai afetar 17 estados, juntando todas essas regiões a um total de 91 milhões de celulares, mas menos de 1% apresentou alguma pendência. O objetivo dessa operação, que começou em abril desse ano, foi garantir uma base cadastral para evitar fraudes e aumentar a segurança dos consumidores. No total, mais de 43 mil linhas já foram bloqueadas. Em 2020, a partir do dia 6 de janeiro, vão acontecer a segunda e a terceira etapas, que é o lançamento do portal de consultas de linhas por CPF. Agora, quem tiver a linha bloqueada, basta entrar em contato com a operadora por e-mail ou pelo telefone para fazer a atualização. A lista completa dos estados e os contatos das operadoras estão no site anatel.gov.br. Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Gabriela, bom dia. Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, aqui no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma agenda de reuniões. Estão previstos para hoje encontros com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Além disso, hoje, no final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar aí com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida. E olha, Renata, neste mês, o governo federal lançou o programa Verde Amarelo, com um conjunto de medidas aí para estimular a criação de empregos com carteira assinada. Entre elas está a possibilidade de trabalho aos domingos, que pode gerar 500 mil novas vagas. O repórter Pablo Mundim tem os detalhes. Entre as propostas, a medida estabelece a negociação direta entre empresa e funcionário. Hoje, alguns setores já são autorizados a exercerem atividades nesses dias, mas apenas quando há convenção coletiva e acordo com sindicatos, o que, segundo o governo, prejudica a produtividade, principalmente da indústria. Trabalhar aos domingos já é realidade para muitos profissionais, como na área do comércio, indústria, hotelaria e saúde. O que o governo propõe com o novo programa Verde Amarelo é ampliar essa autorização para todas as categorias. Flexibilização que pode gerar 500 mil novos empregos até 2022. Nós tivemos o cuidado de buscarmos
a interlocução com uma série de entidades empresariais na área de serviço, de comércio, de agricultura, né, na área da indústria, e nós identificamos um potencial de contratação de mais de 500 mil pessoas. A medida também estabelece que, ao trabalhar no domingo, o trabalhador terá direito a repouso semanal remunerado em qualquer outro dia da semana. No caso do comércio e serviço, deverá haver folga em pelo menos um domingo a cada 4. E para a indústria, um domingo a cada 7. Nós não estamos atingindo a Constituição porque um dia de trabalho semanal remunerado permanece. O que se permite é que haja uma alternância. Para esse empresário do comércio varejista de São Paulo, a medida ajuda funcionários e patrões. Sem dúvida é uma medida que vem para contribuir, sim, sem dúvida nenhuma, que dá essa flexibilidade entre patrão e empregado, que às vezes parece que só o patrão se beneficia de alguma coisa, não é verdade. Os funcionários às vezes pedem para trabalhar mais e muitas vezes não podem, porque passou um determinado número de horas, e aí precisa, hora extra, né, no máximo 2, depois disso não pode mais, você tem que fechar, e o funcionário, mesmo que queira trabalhar, não pode. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.